A vida sexual faz parte da vida do ser humano. Mas quais são os limites que Deus estabeleceu para a prática sexual? O que está acontecendo nos dias de hoje, aonde a imoralidade sexual ela é promovida em larga escala? É sobre isso que iremos tratar hoje na nossa EBD Comentada Online. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria, muita satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não vá embora. Fique até o final, todos vocês. Mesmo que você ache assim, poxa, o tamanho da aula é uma aula grande, assistem 2, 3 vezes, não há nenhum problema. O importante é você assimilar todo esse conteúdo. Afinal de contas, é algo muito importante para a nossa vida. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022, estudando a revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Isso quer dizer que a Igreja de Jesus está sendo atacada e você, como igreja, precisa saber disso. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. O inimigo está vindo com tudo contra a Igreja do Senhor. E na lição de número 3, que é a lição que vamos estudar, que será ministrada no dia 17 de julho de 2022, pois aqui no canal as aulas são gravadas com antecedência, estaremos estudando sobre a sutileza da imoralidade sexual. Aprendemos já na primeira lição que sutileza é algo suave, algo delicado. Pode ser usado para o lado bom, mas também para o lado mal. Então, o inimigo de forma sutil, de forma suave, delicada, ele vem trazendo coisas para atacar a Igreja de Cristo. Junto dessa lição, nós temos aí um vídeo complementar já aqui no canal, que é explicando a leitura bíblica em classe dessa lição. Está em 1 Coríntios 6, 15 a 20, Romanos 1, 26 a 28. Então eu recomendo todos vocês, professores e não professores, que assistam esse vídeo, que vai ficar lá no final. Eu vou colocar no card, no final desse vídeo, tá bom? Também vou colocar na descrição do vídeo dessa aula de hoje também um link para você assistir. Porque para que você possa entender a aula como um todo, você precisa assistir esse vídeo. Esse vídeo vai te dar uma compreensão muito ampliada do que estava acontecendo, para que quando você estudar a lição, essa lição, você tenha uma compreensão mais abrangente. Então, fica a minha dica, fica a minha observação. A minha questão aqui não é forçar você a assistir mais vídeos no canal. Não, muito pelo contrário. Se eu estou indicando esse vídeo, é porque ele é muito importante para que você tenha uma compreensão melhor do assunto imoralidade sexual. Depois que você assistir, deixa lá no comentário dizendo: pastor, o senhor tinha razão. Realmente, eu tive um entendimento muito melhor da lição ao assistir esse vídeo. Não deixe de deixar o comentário, por favor. Tá? Eu quero mais uma vez falar para vocês sobre a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. É claro que na data aqui dessa lição, essa palestra já vai estar encerrada, já vai ter sido completa. Você já vai ter disponível ela no canal para assistir todas as partes. Mas, de repente, você vai assistir essa aula bem antes ainda do dia 17 de julho. Então, eu tô lembrando a você aí que temos aí investimentos para um casamento saudável. O compromisso do casal é a parte 1, o papel da esposa a parte 2, o papel do marido é a parte 3, a vida sexual do casal é a parte 4, comunicação do casal parte 5 e a última parte a colheita do casal. Se você estiver assistindo nessa data dessa lição, já vai ter todas elas. Se não, vai ter partes dela. Eu indico que você assista e envie para outras pessoas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui na EBD Comentada Online. É uma alegria, Senhor. É um privilégio estar aqui diante da Tua presença para ensinar mais uma vez e aprender também, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor ilumine a minha mente, ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que possamos compreender, praticar e também, Senhor, ensinar de alguma forma, de alguma maneira. Abençoa a vida dos professores que me assistem nesse lugar, nesse momento. Seja eles da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, da região sudeste, da região sul.
todos que me assistem, independente de ser professor ou não, também os que estão fora, Pai, do Brasil me assistindo, seja em Portugal, seja na Itália, seja na Bélgica, seja nos Estados Unidos, Pai querido, todos os países que são representados aí, Senhor, eu quero te agradecer pela vida de todos eles. Se tem alguém desanimado, alguém pensando em desistir, alguém pensando em largar o evangelho ou parar de ministrar aula, não deixa não, Senhor, dá força, dá ânimo, dá vigor, Senhor. Eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Peço também a bênção em favor da vida daqueles que são membros do canal, que têm semeado no meu ministério de ensino pela bondade do Senhor. Que o Senhor abençoe, não só eles, todos de forma geral, em nome de Jesus. Bom, louvado seja Deus. Tá aí. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que assistem a EBD Comentado Online de várias partes do Brasil, seja da região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E agora entrou também na lista aí mais um país que é a Itália, além da Holanda, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Japão, Argentina e tem gente na Itália. Se você está fora de algum desses países e também está assistindo, por favor, deixa no comentário para que eu possa colocar aqui também você como um representante dentro desse país também, tá? Vamos recapitular? Nós temos estudado aí as nossas lições, os ataques contra a Igreja de Cristo. Tá? Na lição 1 estudamos a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Aprendemos de uma forma geral que vamos estudar no trimestre. Na lição de número 2 falamos sobre a banalização da graça. Você vai ver que todas as lições usam a palavra sutileza. Algo suave, algo delicado, algo talvez não perceptível, mas que nós temos que estar atentos. E na lição de hoje vamos estudar a sutileza da imoralidade sexual. Se você não estudou ainda a lição 1 e nem a lição 2, eu recomendo que estude, para que você tenha uma compreensão da revista como um todo. É importantíssimo entender o ataque contra a igreja de forma geral, no qual essa revista apresenta. Texto áureo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Pastor, o que isso significa? Tá lá no vídeo complementar que eu apresentei logo no início aqui dessa aula. Eu vou explicar detalhadamente sobre isso aqui, tá bom? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Verdade prática. As escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Ou seja, toda forma de sexo fora do casamento é pecado. O único lugar onde o sexo, o ato sexual não é pecado é dentro do casamento. E no texto, no vídeo complementar, vai ser bem explicado por que isso é abominável. Unir nós, como membros de Cristo, a algo que é pecado, algo que Deus não se agrada. Então, nós não podemos ter práticas sexuais fora do casamento, porque nós somos membros de Cristo. Eu explico bem sobre isso nesse vídeo. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz, ou seja, de uma prostituta? Não por certo, Paulo diz. Ou não sabeis que os que se ajuntam com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Pastor, o que isso significa? Eu já disse, vá lá no canal, assista o vídeo complementar que explica tudo isso, você vai entender, tá? 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A lição está baseada na leitura bíblica em classe. Se você quer entender a lição, você tem que entender a leitura bíblica em classe. Por isso eu fiz um vídeo complementar. Então vá lá, assista ao vídeo complementar primeiro do que a lição, porque aí você vai ter um entendimento da lição de acordo com o significado da leitura bíblica em classe. Isso é importante, tá? Romanos 1, 26 a 28, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Eu explico lá nesse vídeo, inclusive, que mudar o uso natural ao contrário à sua natureza não está relacionado a um homem e uma mulher tendo um ato sexual usando um lugar que não é o natural.
que foi criado para o ato sexual. Não, não é disso que esse texto está falando. Esse texto está falando de duas mulheres juntas. Lesbianismo. Então, assista o vídeo lá que eu vou explicar sobre isso. Tanto é que o próximo versículo vai dizer assim, ó, semelhante e semelhantemente. Então, de igual modo, também os varões deixando o uso natural da mulher, ó, a mulher deixando o uso natural do homem, agora os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Se aqui é varão com varão e falou semelhantemente, é claro que aqui é mulher com mulher, tá bom? Só para você compreender. Em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aí talvez alguém diga assim, mas pastor, o sexo entre um homem e uma mulher, quando eles usam o lugar onde não é o lugar natural para a realização do ato sexual, também não é pecado? Não, sim, é pecado. Só que esse texto, Romanos capítulo 1, versículo 26, não está tratando desse assunto. Apesar de ser pecado, mas esse texto especificamente não está tratando desse assunto, tá bom? 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eu deixo aqui mais uma dica. Se você já logo de cara aqui com essa leitura bíblica em classe, devido aos comentários, pequenos comentários que eu fiz, já ficou com dúvida, assista primeiro lá o vídeo, porque aí você vai ter um entendimento e aí você não vai precisar fazer perguntas, porque lá eu vou ter já te explicado o que significa esse texto também. Do que trata o texto da leitura bíblica em classe, eu já falei, então assista o vídeo complementar que já está no canal aí, tá bom? Explicando a leitura bíblica em classe da lição de número 3. Assista primeiro esse vídeo, depois assista essa aula. Se você começou assistindo essa aula e não assistiu esse vídeo, volta, assista primeiro esse vídeo, para você ter a compreensão. Pastor, isso é uma forma do senhor fazer eu ter que assistir mais um vídeo. Ei, assista o vídeo. Depois vai lá no comentário e diga pra mim se valeu ou não valeu a pena, depois de assistir esse vídeo e assistir essa aula, se você não teve uma compreensão melhor. Palavra-chave, imoralidade. Plano de aula, uma palavra para os professores. Vamos lá, do que trata a lição? A presente lição tem o objetivo de destacar o processo de distorção da moralidade sexual, tá distorcido, que a sociedade atual vem passando. Invariavelmente, esse processo atinge a igreja local. A sociedade está passando, tá, por essa distorção e isso está atingindo a igreja. Pastor, por que essa aula ela tende a ser um pouco mais demorada? Porque é uma aula completa. Aqui não é uma pré-aula. Quem não pode ir na escola bíblica dominical que assistir esta aula, ele já assistiu a aula de escola bíblica dominical. Porque está doente, porque está trabalhando nesse dia, porque não pôde ir por algum motivo. É uma aula completa. E é uma aula completa que beneficia também os professores para eles terem uma visão ampla do assunto e poder pontuar aquilo que eles acham importante lá no momento das suas aulas. Tá bom? Isso aí é importante dizer. O que vamos ensinar? Objetivos da lição. Explicar a revolução sexual na sociedade atual. Esse é o primeiro tópico. Pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. É a revista que vai tratar disso. E 3. Apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Qual é o padrão? O que Deus estabeleceu de forma correta? Como concluir a lição? Termine a lição conscientizando seus alunos que o padrão bíblico para o relacionamento sexual envolve trazer a vida ao mundo por meio da procriação. Então, precisa ser um homem com uma mulher, porque sem ser um homem com uma mulher não tem procriação. E da satisfação sexual do casamento, tá? Esse é um ponto importante a ser ressaltado, pois a revolução sexual descartou o primeiro propósito. Eles não ligam para a procriação e banalizou o segundo. Essa satisfação sexual é a qualquer custo, pode fazer o que quiser. É preciso adequar do ponto de vista bíblico, o propósito de Deus para o relacionamento sexual sadio. Um relacionamento sexual sadio precisa partir do ponto de vista bíblico. Desejo a todos os professores uma edificante aula. Vocês são amados em Cristo Jesus e nunca desprezem o dom que há em vocês. Podem estar se achando pequenos, incapazes. O Senhor dá graça, o Senhor dá força. Vamos em frente, porque temos uma missão: levar o conhecimento de Deus para que vidas sejam edificadas, transformadas e amanhã possam estar produzindo frutos também na obra de Deus. E vocês se sentirão alegres. Afinal de contas, aquela pessoa um dia foi um aluno seu, como você um dia foi um aluno de alguém também. Vamos cumprir o que Jesus disse: fazei discípulos. Aviso importante: se você quer baixar aí
os slides desta aula e também o PDF para imprimir, basta ir no link que está na descrição, vai descendo, lá na parte de baixo tem lá o link, você clica, vai ser levado para o meu site. Se você está na TV, aponte a câmera do celular para o QR Code, você vai ser levado para o meu site também. No meu site você vai descer a página e lá vai ter dois botõezinhos, um para o PDF e outro para a impressão. Não deixe de baixar, é gratuito. Introdução. Nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas, veja bem, e até mesmo criminosas, passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Aquilo que era crime, aquilo que era pecado, passou a ser natural, normal. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. E, infelizmente, até mesmo dentro da igreja acontece demais. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então, nós temos aí, começando pelo tópico 1, às vezes você que tem dificuldade de assistir a lição como um todo, de repente você pode assistir aí a introdução e o tópico 1, depois você assistir o tópico 2 e o 3 e finalizar, ou de repente assistir a introdução e o tópico 1, depois assistir o tópico 2, depois assistir o tópico 3 e a conclusão. Você vai assistir em 3 vezes, mas assistir o completo. É importante você não deixar de assistir. O que é uma revolução? Tá? Revolução sexual é o tema aqui, ó. A revolução sexual. O que é uma revolução? Revolução é uma mudança profunda ou completa. Só que ela pode ser para o bem e pode ser para o mal. Nesse caso, é uma revolução onde está havendo uma degeneração. Ou seja, está piorando, não melhorando. Houve um movimento em maio de 1968. Foi um movimento de estudantes franceses em Paris que se levantaram contra a separação entre rapazes e moças no alojamento da Universidade de Paris. Por que começamos a aula falando sobre isso? Porque no texto aqui da revista, um dos textos aqui que nos dão uma base, um auxílio aqui, dado para nós, é dito que nós poderíamos fazer uma pesquisa. Na verdade, no plano de aula é dito que nós poderíamos fazer uma pesquisa sobre essa revolução de 1968. Tá na sugestão de método dessa lição, só que só aparece para quem é professor. Então eu tô deixando aqui para você um resumo do que seria isso, já assim você não precisa nem pesquisar, já tá aqui para você. Olha só como é que facilita, tá? O que foi esse movimento de maio de 1968? Foi um movimento de estudantes franceses em Paris que se levantaram contra a separação entre rapazes e moças no alojamento da Universidade de Paris. Os protestos organizados pelos estudantes também ficaram marcados por frases de ordem que eram pichadas na parede da universidade. Frases como proibir. Isso está até na revista aqui, tá? Deus está morto. Marx está morto. E eu mesmo não ando me sentindo muito bem, né? E sejam realistas. Peçam o impossível. Tornem-se mundialmente conhecidas. Tornaram-se mundialmente conhecidas esses tipos de frase dessa revolução de 1968. Essa fonte aí tem a fonte de onde foi tirado, porque é importante eu ter colocado essa fonte aqui, porque não foi eu que escrevi, então eu deixei aí, tá disponível nesse endereço aí da internet. Com o movimento, a vida cotidiana, com esse movimento de 1968, a vida cotidiana, os relacionamentos interpessoais entre pessoas, a visão de mundo, os gostos e as aversões se modificaram. E até hoje a sua influência pode ser sentida desde a pauta dos debates políticos que estão acontecendo agora, até as roupas que vestimos, as notícias que lemos, as redes sociais que possuímos, os ideais que acreditamos e podemos expressar. Então, há uma influência depois dessa revolução, desse movimento de 1968, trouxe uma mudança. Só que trouxe uma mudança em muitos aspectos para a pior. Entre elas, a revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade. Se você está a primeira vez no canal, toda vez que o texto estiver em preto, é justamente o que está na revista. A mesma coisa. Se estiver em vermelho, eu estou comentando o que a revista está falando e também ou uma referência bíblica. Vamos lá? O paradigma. O que é paradigma? Padrão.
judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Então, o padrão judaico-cristão, palavra de Deus, ela contribuiu com o molde da cultura ocidental. Tá aí para você entender qual é a parte que faz... Qual é a parte do mundo que está dentro do Ocidente e do Oriente? Existem alguns debates que podem dividir um pouco diferente, mas eu trouxe esse mapa aí só para você ter uma ideia aí. Essa linha vermelha vai dividir aí o Ocidente do Oriente, tá bom? Então, a parte ocidental também o Brasil vai fazer parte, Estados Unidos e tudo. As Américas fazem parte dessa parte ocidental, no qual o padrão judaico-cristão moldou, né? Então a Bíblia ajudou a moldar a cultura. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. A moral caracteriza a conduta humana, se é correta ou incorreta. Então eles se basearam na Bíblia, eles se baseavam na Bíblia, né? Extraíam da Bíblia ou algo inferido da Bíblia, tá? E colocava para poder ser praticado. Por isso a moral era uma moral um pouco mais aceitável. Ter um modelo cultural com seus valores morais baseados na Bíblia era algo que protegia, de certa forma, que eles não eram cristãos, mas de certa forma protegia a sociedade de uma degradação mais acelerada. Porque o pecado vai trazendo uma degradação. Então vai só, caindo, piorando. Mas quando se leva em consideração o que a Bíblia diz, a coisa funcionava um pouco melhor. Então havia o quê? Um retardamento. Em vez de vir assim, bem mais rápido, era uma velocidade mais lenta. Só que agora existe essa revolução para mudar e tirar, varrer da sociedade a cultura baseada no judaico-cristão. Inclusive, muitas leis brasileiras têm como fundamentação a Bíblia. Você sabia disso? Baseando-se no Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio. Nesse aspecto, a sensualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. No passado, anos atrás, bem antes das nossas gerações, quando havia ali algum tipo de relação sexual fora dos padrões da época, eles discriminavam, eles não aceitavam, mas aí o tempo foi passando e eles começaram a aderir, a aceitar, vozes se levantaram para defender esse tipo de padrão, e aí aos pouquinhos, é por isso que é sutil. A sutileza da imoralidade sexual foi aos poucos. Não foi uma coisa que veio assim para poder agressivamente. Foi aos poucos. Foi uma construção lenta até chegar aonde nós estamos hoje. Se as pessoas daquela época hoje estivessem vivas e vissem o que está acontecendo, eles não acreditariam. E eu estou falando de gente não cristã. Eu não estou falando de cristão. Eu estou falando de gente não cristã. Não acreditaria. Falava, o quê? Não é possível que isso está acontecendo. Jamais isso seria possível na nossa época. Eles poderiam dizer isso, tá? Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado, como eu já disse, né? Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser o quê? Heterossexuais. O que é isso? Entre um homem e uma mulher. Não entre dois homens, nem entre duas mulheres. Como está em Romanos 1:26, entre duas mulheres, Romanos 1:26 e Romanos 1:27, entre dois homens. Não, heterossexuais. E monogâmicas, o que é isso? Casamento com uma esposa ou com um marido. Mas, pastor, na Bíblia tem casos... Lameque, logo no início lá, ele tinha duas mulheres. Nós vemos Jacó com várias mulheres. Nós vemos Eucana, que tinha duas mulheres. Eles até estavam tendo duas mulheres, mas o padrão que Deus estabeleceu não era esse. Eles estavam andando fora do padrão, não dentro do padrão. Uma coisa é a pessoa praticar uma coisa, outra coisa é isso ter amparo bíblico. É por isso que quando você vai falar sobre esses tipos de assunto, você tem que usar a Bíblia, ler o texto e mostrar o que a Bíblia diz. Não é o seu pensamento, é o que a Bíblia diz. Agora, nós não estamos aqui para fazer discriminação, maltratar ninguém que usa práticas sexuais que a Bíblia considera imorais. Nós não temos esse direito.
podemos advertir amorosamente, mostrar na palavra, olha, a Bíblia diz que aqueles que praticam tal coisas não herdarão o reino dos céus. Abrir o texto lá em Gálatas capítulo 5, direitinho, mostrar para as pessoas, para que elas possam ver que é a Bíblia quem diz. Se elas têm alguma coisa contra aquilo, elas vão ter contra diretamente o autor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? É o próprio Deus. Foi ele que inspirou homens a escrever. Então, é com Deus, não é conosco. Nós não temos, nós apenas estamos passando aquilo que a palavra de Deus diz, mas usando o texto da Bíblia. Use sempre o texto da Bíblia, mas não discrimine, não trate mal ninguém que tem outro tipo, segue outro tipo de orientação sexual, porque nós não temos direito de fazer isso. O último tópico vai tratar direitinho sobre isso, tá bom? Então, monogâmico, casamento com uma esposa ou com um marido, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Então, Gênesis 1:27 vai mostrar que as relações heterossexuais, um homem e uma mulher, e somente dentro de um casamento. De um homem com uma mulher, tá? Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Uma visão quê? Conservadora. Em relação ao termo visão conservadora, é preciso dizer que no decorrer da história, a língua vai mudando. No nosso caso, a língua portuguesa, mas tem a língua inglesa, tá? Tem a língua alemã. Então, no decorrer da história, a língua sofre mudanças, variações, tá? Palavras perdem o sentido, palavras ganham sentido, palavras mudam o sentido, palavras têm um sentido fortalecido, palavras têm o seu sentido enfraquecido, ou seja, existe uma variação no sentido das palavras. Quem tem mais idade vai dizer, tem palavras hoje que são usadas que naquela época não tinha esse significado. Ou tem palavras que são usadas hoje que naquela época tinha um significado e foi estendido, ou perdeu o significado. Então você vai ver que as palavras vão mudando. Inclusive mudam até mesmo em regiões. Em regiões aquela palavra significa uma coisa, em outras regiões significa outra. E aí? E agora? Certo? Por que eu estou colocando isso? Por causa da palavra conservadora, você vai entender. Siga a linha de raciocínio aqui, ó. Por exemplo, a palavra embarcar teve um sentido expandido, pois embarcar era entrar em um barco. Quando essa palavra estava lá, foi iniciada, embarcar era entrar em um barco. Não significava mais nada. Hoje, embarcar serve para viagem com tipos diferentes de transporte. Você pode pensar que a pessoa está vindo de avião, a pessoa está vindo de trem, a pessoa está vindo de Uber, a pessoa está vindo de ônibus. Pode se referir a aceitar uma ideia errada. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, poxa, eu embarquei numa furada? Também pode ser usada em relação a relacionamentos. Eu embarquei num relacionamento errado. Pois alguém pode dizer que embarcou em um relacionamento furado. Então a palavra embarcar, o sentido dela foi o quê? Ampliado. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Para que vocês entendam o que estão tentando fazer com a palavra conservadora. Conservador, conservadora. Em relação à palavra conservador, ela significa conservar, manter o estado original de algo. Você vai na feira, compra um legume. Você tem que conservar ele. Onde você coloca? Na geladeira. Você vai no supermercado, compra carnes. Aonde você coloca ela? No congelador. Para quê? Ou no refrigerador. Ou no freezer, como queira, tá? Para quê? Para conservar. Então, a palavra conservar, ela tem o quê? Um bom significado. Tem mau significado a palavra conservar? De forma nenhuma. Ela tem um bom significado. Conservador. Muito bem. Porém, para enfraquecer o padrão judaico-cristão, ou seja, a cultura que tinha uma grande influência através da Bíblia, a Bíblia influenciava essa cultura, para enfraquecer isso, eles, que são contra o padrão judaico-cristão, tentam enfraquecer o sentido dessa palavra e rotulam os cristãos de conservadores para que eles se ofendam. E ao longo dos anos, caso não nos posicionemos, essa palavra poderá perder o seu sentido, sendo considerada algo ruim. Com o passar do tempo, se nós não nos posicionamos e mostramos que conservador é algo bom, o que vai acontecer? Lá no futuro, nossos netos, talvez, filhos, mais novos,
vão acabar enfrentando o seguinte: e aí? Chegou conservador, como se conservador fosse uma coisa totalmente ruim. E aí seria algo ofensivo para aquela pessoa, totalmente ofensivo. Então, a palavra conservador é boa. Porém, eles estão tentando enfraquecer o sentido para rotular os cristãos de conservadores. Mas nós somos e continuaremos sendo conservadores, sim. Queiram ou não queiram, somos conservadores, pois vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Deus estabeleceu a sua palavra, Deus nos deixou ensinamento por sua palavra e por isso nós somos conservadores, sim. Queiram ou não, somos conservadores e não vamos nos ofender com esta palavra. Quando alguém te chamar de conservador, diga: sou conservador com muito prazer, porque eu prezo pelos princípios da palavra de Deus. Não se sinta ofendido, não, porque ser conservador é algo bom, é algo agradável a Deus, tá bom? 2. A quebra de um tabu. Para entendermos melhor esse tópico, precisamos do seguinte: discernindo os tempos. A raça humana passou pelos seguintes tempos. É claro que eu não estou dando isso aqui de forma detalhada, eu só estou classificando rapidamente. Pré-história, história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e dentro da Idade Contemporânea está a pós-modernidade. Calma que você vai entender. A pós-modernidade é um conceito que representa toda a estrutura sociocultural, ou seja, a sociedade dentro com a sua forma de agir, a sua cultura. Então a pós-modernidade é um conceito que representa toda essa estrutura. É claro que eu não tenho tempo aqui nessa aula para poder fazer explicação sobre estrutura sociocultural. Então, desde o fim dos anos 80 até os dias de hoje. Então, quando impera a pós-modernidade? A partir dos anos 80 até, tá? Desde o fim dos anos 80 até os dias de hoje, a pós-modernidade está em vigor, tá? Nós precisamos entender que o que está acontecendo não é aleatório. Ah, pastor, essa promoção da imoralidade sexual, a defesa de tudo isso que está acontecendo, não, é coisa do acaso, é por acaso que está acontecendo? Não, de forma alguma. É por isso que está se propondo estudar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Porque tudo isso não é aleatório. Não é produto do acaso. Isso é fruto de uma engenharia social. Eles tramam, eles colocam em prática o plano e da indústria cultural para mudar a cultura, para enfraquecer os valores da moral, daquilo que é correto. Isso tudo é orquestrado, organizado e projetado com muita sutileza maligna que usa a pessoa nas várias esferas da sociedade para cumprir seus propósitos. Então é orquestrado, é projetado. Às vezes nós, como cristãos, parece que nós estamos vivendo fora da nossa realidade. Você precisa conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para defender a sua fé nos dias de hoje. Se havia alguns problemas no passado, você não viveu no passado, você vive no presente. Então você pega os ensinamentos da palavra de Deus que combatem tudo isso que está acontecendo hoje, porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas você tem que conhecer o que está acontecendo hoje, à sua volta. E tem cristãos que não se preocupam com isso. Ah, eu não sou daqui, eu não tenho que me preocupar. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. Você tem que se preocupar com o momento que você está vivendo. Como é que você vai defender a sua fé se você não conhece nem a Bíblia e nem conhece o que está acontecendo? Como é que você vai se posicionar se você não sabe o que a palavra de Deus ensina? E ele justamente usa a falta de conhecimento do povo de Deus para poder tentar mudar os valores do povo de Deus. E quem não conhece diz: ah, é verdade, né? Não tem nada a ver. Qual é o problema? Ah, poxa, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser, mas dizer que o que ela está fazendo é correto, aí já é uma outra situação. Aí tem que passar no crivo da Bíblia. Se a palavra de Deus disser que é correto, é correto. Se a palavra disser que é errado, é errado. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso houve um trimestre que estudamos a supremacia das Escrituras. O primeiro trimestre de 2022, nós estudamos a supremacia das Escrituras. A importância de termos a Bíblia como nosso manual de regra e fé e conhecer a palavra de Deus, os aspectos da palavra de Deus. E agora,
está tendo um ataque. E como é que nós vamos nos defender se não temos armas? Como é que vamos nos defender se não estamos munidos com as armas da forma correta? E armas que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. É conhecimento da palavra de Deus. Para mostrar, não, mas a Bíblia não concorda com isso. E se a Bíblia não concorda, eu também não concordo. Eu estou amparado pela palavra de Deus. Então, há todo um projeto. Há uma sutileza. E o inimigo usa pessoas em várias esferas. Você está vendo pessoas nas camadas da sociedade, pessoas que ocupam inclusive cargos públicos, defendendo valores morais distorcidos, totalmente contrários ao que as gerações passadas diriam. Não, isso aí está errado. Não seria nem os cristãos que diriam que estava errado. Porque a sociedade estava influenciada pela cultura judaico-cristã. Ou seja, de certa maneira, eles tinham os valores deles retirados da Bíblia. O povo do passado. Aí, o povo do presente quer desfazer disso tudo, desconstruir isso tudo. E é uma coisa do acaso? De forma nenhuma. É o diabo atacando a igreja de Cristo. O diabo tem se levantado contra a igreja de Cristo. E nós vamos ficar de braço cruzado? Nós vamos ficar olhando isso tudo e dizendo sim, tá certo, é isso mesmo? Não, de forma nenhuma. Então, foi colocado para estudarmos nesse trimestre os ataques contra a igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nestes dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Uma vez que você aprenda, você vai poder defender a sua fé. Como é que você vai defender a sua fé se você não conhece? Eles dão um passo de cada vez nesse ataque, rompendo, rasgando e avançando para desconstruir os valores morais que eram extraídos da Bíblia. Você vê que é algo tão ruim que pessoas que não eram cristãs no passado diriam: isso é inaceitável, se elas estivessem vivas aqui para ver. Não, isso é inaceitável, de forma nenhuma. Mas as pessoas nos dias de hoje acham que é normal. Por quê? Por causa da degradação. Está degradando cada dia. A sociedade vai se autodestruindo porque vai buscando valores fora da palavra de Deus. Quer mudar a verdade em mentira. Quer abandonar aquilo que Deus estabeleceu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, olha como é que vem avançando. Falamos dos anos de 80, mas em 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Eu mostrei no mapa que é o Ocidente. As Américas estão incluídas nisso. Os movimentos de contestação, ou seja, a resposta contrária, estão indo na contramão daquilo que está sendo vivido, ensinado. Aparecem movimentos para isso. Ah, esses valores não servem, nós não queremos ele. Principalmente da moral cristã, eles contrapõem a moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura. O que é uma contracultura? É uma cultura oposta ao que havia, a cultura judaico-cristã. Valores extraídos da Bíblia. Não, a gente não quer isso. Então, a partir dos anos de 1960, a TV ela aparece e é trabalhado contra a cultura da época. Não, a gente não quer isso. Chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Por causa do quê? Por causa da TV. Então, a TV é usada, os meios de comunicação são usados para destruir a cultura que predominava, que tinha sua origem através da palavra de Deus. Mesmo eles não sendo cristãos, mas eles seguiam valores que estavam na palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com salvação. Mas a parte moral do que é certo e errado, eles acreditavam e isso se baseava na palavra de Deus. Não, agora está sendo distorcido. O que é certo biblicamente é colocado como errado e o que é errado biblicamente é colocado como certo nos dias de hoje. Isso quer que o inimigo também usa, isso quer dizer que o inimigo também usa os meios de comunicação para desconstruir os valores morais que a sociedade tinha. Então o diabo usa todas as armas que ele tem. E aí, os cristãos vão ficar o quê? Parado, olhando, sem se posicionar. Por quê? Não pode. O diabo está aí lutando, está vindo destruir. Então você tem que ter conhecimento que está à sua volta.
Nós não estamos isolados desse mundo. Não somos desse mundo, é verdade, mas por enquanto estamos aqui. Então precisamos de nos posicionar, conhecer a palavra de Deus para dizer isso está certo. Não, isso está errado. É preciso estudar a Bíblia. É preciso conhecer aquilo que Deus nos deixou como normas, como ensinamentos. Certo? Por isso estudamos os valores do reino de Deus no segundo trimestre de 2022. Então você pensa, assim como os ataques do diabo são orquestrados, é tudo projetado, as pessoas projetaram, orquestraram, assim também nós como cristãos podemos nos organizar. Então se organizaram e trouxeram o primeiro trimestre de 2022, a supremacia das escrituras, o valor, vamos voltar para a palavra. Segundo trimestre, os valores do reino de Deus. Você é cristão? Então você tem que viver de acordo com esses valores. Terceiro trimestre, os ataques contra a igreja de Cristo. E aí você tem que ter preparado para lidar com esses ataques. Com a palavra, com os valores do reino de Deus, você tem como lidar com esses ataques. Agora, como é que você vai lidar com os ataques se você não sabe que tipo de ataque está aí acontecendo? Então você tem que estar o quê? Atento ao que está acontecendo à nossa volta. A igreja como representante do reino de Deus está no meio do caminho e por isso precisa ser atacada. Então o diabo ataca a igreja, porque quem é que está impedindo com que a sociedade vá para um caos total? Deus usa. Deus usa para impedir? A igreja. Como que? Sal. Não estudamos sobre isso? O sal, ele impede que haja um processo de apodrecimento mais rápido. Então ele conserva. Somos conservadores ou não somos conservadores? Mas precisamos ser conservadores com uma conduta correta. Precisamos ser luz, temos que ter um bom testemunho. Precisamos ser sal, temos que ter um caráter transformado. Caso contrário, para nada presta, porque vai estar ali no meio deles, da mesma maneira que eles estão, nós vamos estar também. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção, meios de evitar a gravidez, o que é contracepção? É meios de evitar a gravidez e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força na sociedade ocidentais a partir desta época. Então, o comentarista está trazendo para nós a partir de que momento isso começou a aparecer. A partir dos anos de 1960 para cá. A TV foi inaugurada e aí começou a promover essas coisas. Então começou a se falar em evitar gravidez, tá? Começou a se falar em nudez em público, porque naquele tempo, lá atrás desses anos, seria uma coisa horrível para quem não era cristão se alguém se apresentasse nu. Não poderia, teria que estar vestido decentemente. Hoje, as pessoas andam praticamente nuas no meio da rua. E tanto faz como tanto fez. É só pegar um verão aqui do Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, andar nas ruas, você não sabe, você fica assim. Os homens então falam assim, o que está acontecendo? Um homem cristão é muito complicado. Eu costumo dizer que os homens cristãos na atualidade enfrentam tentações diferentes daqueles que estavam há anos atrás. Por quê? Porque há anos atrás a forma de se vestir era totalmente diferente da forma de hoje. Aí alguém vai dizer, mas a sociedade evoluiu. Evoluiu não, involuiu. Então, e se eu posso usar uma palavra, se é possível usar essa palavra, ela não está evoluindo, ela está regredindo. Porque mostrar o corpo algo que não é para ser mostrado, não é evoluir nesse sentido. Está piorando. Então é algo realmente difícil. E isso aparece aonde também? Dentro das igrejas. A ONU não está falando sobre isso, mas olha só, nudez em público. E quantas vezes nós ficamos em situações constrangedoras dentro dos templos, aonde aparecem pessoas com roupas transparentes, roupas totalmente arrochadas, formoseando o corpo. E alguém vai dizer, mas roupa não é doutrina, roupa é costume. Ei, mas se vestir decentemente é doutrina. 1 Timóteo capítulo 2, se não me falha a memória, e já que eu toquei no assunto, eu vou abrir o texto para que eu não incorra em erro aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo, se não me falha a memória, versículo 9. Mas como eu sou falho, eu tenho muita coisa na cabeça às vezes, posso estar errado. Tá, mas é isso mesmo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto e com pudor e modéstia,
com pudor e modéstia, não com tranças e com ouro, pérolas ou vestido precioso. Paulo está falando sobre a questão delas se preocuparem com o exterior ao invés de se preocupar com o interior, mas também está falando com uma vestimenta que tenha pudor e modéstia. Algo transparente tem pudor e modéstia? Não. Algo arrochado no corpo, formoseando o corpo, tem pudor e modéstia? Não. Então é um apelo ao quê? A questão de nudez do mesmo jeito. É uma roupa que parece que a pessoa, de certa forma, está nua. Então isso tudo é desagradável ao Senhor. E foi justamente a partir dos anos 60 que tudo isso começou a ganhar força. Legalização do aborto. O que nós estamos vendo hoje? Países querendo legalizando o aborto. O Brasil tem uma guerra em relação a isso dentro lá do Congresso, tentando, né, colocar lei que possa legalizar o aborto. E a igreja vai ficar calada. Matar vidas inocentes vai ficar calada? Não pode ficar calado. Ah, pastor, mas a gente não tem o que fazer. Mas tem que se posicionar no sentido de dizer, isso não é certo, isso não é correto. A Bíblia diz isso. Agora, se você não tem base bíblica, você vai dizer que acha e eles vão acabar te engolindo. Por quê? Porque você não tem parâmetro bíblico. Ah, pastor, mas tendo parâmetro bíblico, eles também não aceitam. Não importa. Mas você, pelo menos, está mostrando que a palavra de Deus ensina. É isso que você tem que fazer. Defender a fé. Mas com amor. Não é com agressividade. Não é agindo de forma insensata. Preste atenção. Não é com discriminação. Não é nada disso, tá? Podemos perceber que foi crescendo de forma suave, essa questão aí de enfatizar essas coisas, parecendo inofensivo. E agora tenta avançar de forma agressiva. E aí nós estamos presenciando pessoas indo para a rede social, dizendo que estão sendo ofendidas, que estão sendo discriminadas e que não pode isso acontecer e vai processar. E é por isso que o cristão tem que falar com base na palavra. Porque se ele usa a palavra, ele está defendendo a sua fé. E nosso país tem liberdade de crença. Então, a palavra de Deus diz. E ponto final. Ah, se vai prender? Vai ter que prender todo mundo. Por quê? Porque é a palavra de Deus que diz. Os cristãos são membros do corpo de Cristo. Então, eles defendem aquilo que a palavra de Deus diz. E pronto. Tá? Então, dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu. Regra, princípio a ser quebrado. Tem que quebrar isso. Vamos quebrar esse negócio. Porque isso não aceito. A gente quer uma liberdade. A gente quer fazer o que quiser com o corpo. As mulheres podem abortar mesmo que o corpo é delas. Quer dizer, a vida que está lá dentro, ela não tem direito de escolha. Não tem direito de ser defendida. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Seria muito melhor, então, que ela não tivesse relações de forma sem proteção para que ela não engravidasse e aí dizer que vai fazer aborto. O que é fazer aborto? Eu sei que isso vai abrir um leque para várias questões, né? Abortos em diversas situações, mas aborto é aborto. Entenda isso, tá? Isso quer dizer que a visão conservadora é algo ultrapassado que precisa mudar. Então é por isso que eles vão contra e vai rotulando os irmãos, a igreja, de conservador. Não, isso tem que mudar. Eles não aceitam que ela seja um modelo de valores. Essa visão conservadora não pode ser o modelo de valores. A partir dos anos de 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Então, do lado de cá, do mundo, no Ocidente, isso tudo era visto de forma como algo errado. Mas aí, desses anos de 1960 para cá, foi só ampliando. Viu que não é algo aleatório? Algo do acaso? É algo pensado, trabalhado. Não importa que vai levar 10 anos, 20 anos, 30 anos. O importante é que se cumpra, que se faça. Então, eles vêm com muita calma. Uns começaram que já até morreram, mas vai continuando. E outros vão abraçando a causa e vai levando à frente para tentar desconstruir os valores. Podemos notar que o relato da condição da humanidade registrada em Gênesis 6 está se repetindo nos dias de hoje. Gênesis 6:5, olha o que diz. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Dessa forma, isso serve como um sinal que estamos caminhando para o fim. E não é o que a revista está mostrando? Olha aqui, ó. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Caminhando para o fim. Então, assim como eles começaram a se comportar desse jeito,
e Deus exterminou a humanidade daquele tempo e preservou apenas Noé e a sua família, assim virá também o acerto de contas. Virá o dia no qual o Senhor virá buscar a sua igreja. Passará a grande tribulação e depois virá ali, durante a grande tribulação, virá o juízo. A igreja estará lá com Cristo. E depois o Senhor virá estabelecer o milênio, enfim. E haverá depois o juízo final. Então, o juízo de Deus vai vir sobre a terra. E é preciso acordarmos. Quem não é cristão, se voltar para Cristo, se arrepender dos seus pecados. As pessoas estão ficando ofendidas de dizer para elas que é preciso se arrepender dos seus pecados porque só existe céu e inferno. E se elas não se arrependerem dos seus pecados, a Bíblia diz que elas vão para o inferno. Por isso que você tem que usar a Bíblia, mostrar o versículo, ler a palavra para elas verem que está lá escrito. Pastor, mas isso não adianta nada, elas rejeitam. Mas você está amparado pelo que a Bíblia diz. Uma vez que você está amparado pelo que a Bíblia diz, aí pronto. Se vai ter morte, se vai ter prisão dos cristãos, enfim, isso já teve lá no passado, pode ter no presente também. Mas você vai estar amparado pelo que a Bíblia diz. É importante que você saiba disso. Você não pode sair por aí defendendo coisas desconexas da palavra. Você tem que estar ali junto da palavra. Você tem que estar falando o que a palavra de Deus ensina. E o grande problema é que eles, para se defender, quando você fala que se seguir a Jesus vai para o céu e quem não estiver em Cristo, a Bíblia diz que vai para o inferno, eles muitas das vezes apontam muitos cristãos que estão dando lugar para a sua carne, infelizmente dando ouvido ao inimigo. Por quê? Porque estão caindo em adultério, estão se prostituindo, estão aí fazendo várias coisas que é desagradável a Deus. Eles olham isso como exemplo e falam, como é que vocês querem falar de mudança de vida se no meio de vocês tem gente fazendo a mesma coisa? E aí é o péssimo testemunho, mas a Bíblia diz que ai daquele que dá, né, o escândalo, traz o escândalo. Ai daquele que traz o escândalo. Então, nós como igreja temos que ser sal e temos que ser luz. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões. O que é isso? Permissões a essa nova moralidade. Então tem muitos cristãos que não querem se posicionar e aí passam a aceitar algumas coisas que está sendo defendida por eles. É o politicamente correto. Eles defendem isso, tem que agir de forma politicamente correta. Mas o que é isso? O politicamente correto impõe uma nova tolerância. Você tem que tolerar coisas que a palavra de Deus não tolera. Um novo imperativo moral como estratégia para explorar a bondade do cristianismo. Imperativo é uma ordem. Tem que ser feito. Então eles usam o politicamente correto. Como cristão, precisamos ter boas atitudes, sermos bondosos. Eles aproveitam essa bondade para dizer que como cristão não podemos nos contrapor àquilo que eles defendem. Se alguém se posiciona, eles dizem que como cristão precisamos amar. Mas o amor que eles defendem tolera o erro, tolera o pecado. Então isso não é amor, mas para eles é o politicamente correto. E muitos cristãos adotam essa postura e vão sendo calados aos poucos. Não é porque você ama seu filho que você vai deixar ele fazer o que ele quiser dentro de casa. Ué, cadê a ordem? Não tem ordem na sua casa, na minha casa, nas nossas casas? Você ama, mas você corrige. Mas eles não. Eles querem usar a bondade do cristão para dizer, não, o cristão é uma pessoa boa, né? Boa no sentido de ter boas obras através da obra de Cristo na vida dele. Então, ele tem que amar. Mas o amor que eles querem que o cristão tenha com eles é o amor de dizer, não, isso aí que você está fazendo tá certo. Não, tá certo. Você tem todo o direito. Você pode fazer porque tá certo. Não. Ele pode fazer, ele é livre para fazer o que ele quiser dentro das conformidades das leis. Pode fazer? Pode. Se uma pessoa se prostituir, se uma pessoa quiser se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, ela pode fazer? A lei condena ela? Não, não condena. Ela pode fazer? Pode. Agora, querer que nós aceitamos e vamos dizer que é certo, nós não podemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que é errado. A palavra de Deus diz que é errado. Então nós não concordamos com isso. Você está entendendo? Então eles tentam explorar a bondade do cristão. E aí eles não aceitam. E aí hoje tem um monte de cristão aí condenando outros cristãos por se posicionar. Ah não, porque o cristão não pode falar desses assuntos. Ah, porque o cristão não pode se envolver com assuntos dentro da parte de legislação, de política. Ué, se tem alguém
se posicionando, falando coisas contrárias ao que o cristianismo defende, a palavra de Deus defende, como é que o cristão não vai dizer que aquilo está errado? Está errado sim. Não podemos aceitar. Não vamos ficar batendo boca no sentido de brigar, de usar palavras chulas, palavras torpes, ou no popular palavrões. Claro que não. Nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Mas nos posicionar e dizer, não, a Bíblia não diz isso não. Como cristão, nós acreditamos nisso. A nossa crença, nós temos liberdade de crença, nós temos liberdade de religião no nosso país. Então nós defendemos isso sim. Acabou. Aí tem cristão malhando outros cristãos por causa deles se posicionarem. Aí eu sei que de repente pode até aparecer alguém para dizer, mas tem cristãos aí que falam umas palavras que eu não concordo, eu acho que tá errado. Tudo bem, é você. Eu vou respeitar você. Mas isso não vai fazer eles calarem, dependendo da posição, do posicionamento que eles têm. Porque você se posiciona, ou você é daquele tipo de pessoa que tudo tá bom. Não, deixa isso pra lá, vamos orar. Nem tudo é oração, não. Nós passamos por uma lição sobre a bondade de Deus nos atender. E eu expliquei sobre o que significa a palavra pedir, buscar e bater. Buscar e bater. Eu fui explicando tudo isso. E aí eu mostrei que pedir é suplicar, mas que buscar é orar e agir. Então você tem que se posicionar. Não para brigar, não para discriminar, não para desfazer, mas para apenas amorosamente mostrar. A palavra de Deus ensina isso. Agora, cada um faz a defesa conforme a sua a sua personalidade. Tem umas pessoas que falam mais mansas, tem outras pessoas que falam com uma tonalidade mais forte, são mais vibrantes. Eu aqui mesmo no canal já encontrei pessoas indo lá no comentário dizendo, pastor, a forma do senhor falar, o senhor fala às vezes um pouco rápido, o senhor fala com muita não, eu não gosto disso. Tudo bem, eu respeito. Vai assistir um professor, a paz do senhor, irmãos. A palavra de Deus diz isso. E tudo bem, se você gosta desse tipo, glória a Deus, vai lá. Mas eu não posso mudar o meu jeito de ser porque você não gosta da personalidade que Deus me deu. Esse sou eu. Se eu der aula de outro jeito, não sou eu. Para mim, dar aula de outro jeito, eu prefiro nem dar aula, porque não sou eu. Então eles querem nos calar. E muitos estão calados, não se posicionam. Por quê? Quer fazer o politicamente correto para não ser retalhado. Me explica. Você já estudou a história da igreja? Vai estudar a história da igreja para você ver em que período a igreja nunca foi perseguida. A igreja sempre foi perseguida. Muitos cristãos morreram. De tudo quanto é forma. E alguém agora quer politicamente correto. Não quero problema, não. Então, você já está vencido. Quem não quer problema já está vencido. E nessa guerra, ou tá vencendo ou tá vencido. A relação sexual entre pessoas solteiras e o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser visto com mais naturalidade a partir desses anos. Em resumo, a revolução sexual propõe. Olha o que eles propõem. Guarde isso. Você que é cristão, guarde isso. Propagação e imposição dos valores mundanos. Eles estão propagando e impondo. Tem que ser do nosso jeito. E vocês não podem falar nada. Vocês são crentes? Fiquem com a boca fechada. Quem manda aqui somos nós. Em outras palavras, agora o cristão não vai partir para guerra física, guerra de palavras pejorativas, mas no campo das ideias, no campo de defender a sua fé, da argumentação bíblica, nós podemos nos posicionar porque nós temos liberdade para isso. 2. Desvalorização e desconstrução dos valores cristãos. Eles propõem isso, a revolução sexual. Desvalorização e desconstrução dos valores cristãos. Varre toda essa moralidade cristã. Essa moralidade conservadora a gente não quer aqui. Aí daqui a pouco a gente está vivendo o padrão de Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? O que acontecia lá? É o que está acontecendo nos nossos dias. O que Deus fez? Varreu Sodoma e Gomorra. Mas a igreja ainda está aqui. Então a igreja é sal e luz. Ela se posiciona. 3. Proibição da liberdade religiosa. É o que eles estão tentando fazer. Proibir. Tem lugares no mundo que é proibido. Mas no Brasil é permitido. Mas eles querem proibir, eles querem nos calar. Não fala sobre isso porque senão eu vou te processar. Não fala sobre isso porque senão é discriminação. Você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar nos dias de hoje. Por isso que eu falei, preciso usar a Bíblia.
Porque se você for alvo de um processo, você tem como mostrar, mas a palavra de Deus diz, aí vai entrar os advogados para poder fazer a defesa devida. Todo um trâmite. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas você tem que estar respaldado pela palavra de Deus, porque é a sua regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Não sai por aí comentando sobre isso sem você saber o que você está falando, que você pode ter sérios problemas. Então você tem que falar de acordo com a palavra de Deus e tem que saber como falar. Eles querem propagar seus valores, porém para isso precisam atacar a igreja. Falam tanto de discriminação, mas discriminam a igreja. De forma que ela fique intimidada e recue, ao ponto de se conformar os valores propostos por eles, que são contrários a tudo que a Bíblia ensina. A igreja precisa se posicionar ao invés de se acovardar. Mas Paulo já nos advertiu sobre isso em Romanos 12:12. Não vos conformeis com este mundo. Síntese do tópico 1, a revolução sexual trouxe um novo paradigma. O que é isso? Padrão para a sexualidade moderna. Agora fala para mim, você que assistiu primeiro o vídeo complementar, muitas coisas que eu toquei aqui no assunto, você já conseguiu compreender melhor por causa do vídeo complementar, se você assistiu ele. Você está gostando do conteúdo da aula? Então a primeira coisa é, divulgue o canal. Você não vai no comentário lá e diz que a aula está sendo uma bênção, que tem sido edificante, que você tem aprendido. Inclusive tem pessoas dizendo que tem anos de evangelho e que não se interessava por escola bíblica dominical. E depois de conhecer o canal passou a amar, passou a gostar de estudar a escola dominical porque conseguiu entender o que a revista diz, o que a palavra de Deus diz. Que coisa linda, eu fico muito feliz. Não tem dinheiro no mundo que pague, que compense isso. Ver pessoas dizer que está conseguindo compreender. Então divulgue o canal, porque tem muita gente que não consegue compreender, mas quer compreender. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente, como eu disse, de que lugar do Brasil você está assistindo, se assistiu até o final. Deixe o seu like e compartilhe essa aula. Essa aula aqui é muito importante ser compartilhada. Compartilha. E eu quero deixar aí também um pedido. Minha esposa, a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, ela traz uma mensagem diária de ânimo para o seu coração. Aonde? No Quai. Você tem Quai? Então segue ela lá, Ângela Luna. Siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração. Não tem Quai? Então siga ela no Instagram. Ela compartilha a mensagem do Quai para o Instagram. Você vai ter uma mensagem diária. E o vídeo é curtinho. Não é um vídeo igual o meu aqui de 1h30, 1h40, 1h50. Não, é um vídeo curtinho. Você vai assistir muito rápido. É 1 minutinho, alguma coisinha mais do que isso. Não é muita coisa. Então, siga ela lá e diga, olha, eu tô aqui porque eu vim através lá do canal do Pastor Mário Luna, seu marido, e diz que você é a menina princesa dele. E é mesmo, é a minha menina princesa, tá bom? Tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre digo o seguinte, o primeiro tópico tende a ser, às vezes, maior do que os outros. Por quê? Por quê? Porque ele é um tópico que vai explicar conceitos. E você aprendeu vários conceitos no primeiro tópico. Agora, no segundo tópico, nós vamos falar sobre o quê? As principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro falamos como ela começou a acontecer. O que eles estão impondo. E agora vamos ver isso na prática. Para entender melhor esse tópico e o próximo tópico, que é o tópico 2 e o 3, é extremamente recomendável que vocês assistam o vídeo complementar onde eu explico a leitura bíblica em classe. Pastor, por que o senhor está anunciando várias vezes esse vídeo? Porque depois que você assistir esse vídeo e tiver assistido a essa aula de hoje, você vai colocar no comentário com certeza e vai dizer assim, eu consegui ter um entendimento melhor, ampliado desse assunto por causa que esse vídeo me ajudou muito também. Eu deixo aí para você, não vou nem dizer que é um desafio, mas eu deixo para você aí essa pauta para que você depois possa dizer. Eu sei que vai ter muita gente que vai colocar nos comentários que ajudou demais. E isso vai ser feito com todas as aulas. Sempre eu vou colocar um vídeo complementar com a leitura bíblica em classe para que você tenha aí um entendimento do assunto do texto. E vai servir até para você pregar depois, se você quiser usar também. Olha que coisa maravilhosa. O pecado trouxe distorções dentro de toda a criação. E isso também atingiu a área da sexualidade. O ato sexual que foi estabelecido por Deus para ser praticado dentro do casamento e entre um homem e uma mulher passa a ser visto apenas como satisfação de desejos e sem nenhuma restrição ao casamento.
podendo inclusive ser praticada entre pessoas do mesmo sexo. Você já entendeu o que está sendo dito aqui? Essa questão das principais distorções da sexualidade? Aquilo que Deus criou para ser algo para a glória do nome dele, porque o ato sexual dentro do casamento é algo que você pode dizer que é para a glória de Deus. Que isso, pastor? É ato sexual. Você acha que sexo é pecado? Vida sexual é pecado dentro do casamento? Não é não. Vida sexual dentro do casamento não é pecado. Sendo praticada da forma correta, não tem pecado, não é pecado. Então você pode dizer que teve um ato sexual com a sua esposa que foi para a glória de Deus, você pode dizer. Agora, é claro, no momento sexual você não está no momento de culto. Então, no momento que você está dando glória a Deus, aquele não é um momento apropriado para isso, é claro. Você não está. Porque nós pentecostais falamos em língua estranha, você não vai no momento sexual, no momento do ato sexual, tá lá porque são coisas separadas, coisas distintas. Mas você pode dizer que tem ato sexual com a sua esposa para a glória de Deus? Pode, porque é para a glória de Deus. Você pode dizer que foi feito em nome de Jesus? Sim. Porque quem estabeleceu foi o próprio Deus. Agora, o que não pode acontecer é ser feito fora do casamento, entre pessoas do mesmo sexo, aí e de forma totalmente contrária, aí não é para a glória de Deus. Não glorifica a Deus. Tá bom? Então vamos lá. A prática da fornicação. O que é fornicação? No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizado por pessoas solteiras. O que isso quer dizer? A palavra fornicação passou a descrever sexo entre duas pessoas que não são casadas, são solteiras. Então isso chama-se fornicação. Antes do casamento, porque entende-se que elas já estão num relacionamento, mas não se casaram, mas são solteiras. Então chama-se fornicação. Dentro do meio evangélico, nós classificamos como fornicação. Nós vamos entender por que ele está dizendo isso, porque a palavra fornicação, a palavra porneia, tem muitos sentidos, abrange muita coisa. Mas nós pegamos a palavra fornicação para descrever sexo entre pessoas solteiras. E pode até não ter, pode até ser pessoas, fornicação do mesmo jeito, podendo ser até pessoas que não estão no relacionamento de namoro, nem de noivado, mas é fornicação. E também a fornicação, mesmo que seja feita por pessoas não cristãs. A gente é solteiro, teve momento sexual, chama-se fornicação. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia e etc., possui um sentido muito mais amplo do que fornicação, do que adultério. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso. Entendeu agora? Então, porneia não fala só de fornicação. A gente usa a palavra fornicação para classificar sexo entre solteiros. Nós usamos a palavra adultério para classificar sexo entre casados ou solteiro com casado, que passou a ser adultério também, porque tem um casado envolvido. Tá bom? Mas a palavra porneia, ela vai muito além disso. Ela vai classificar como algo pecaminoso, por exemplo, sexo entre um homem e um animal. E existem pessoas praticando ato sexual com animais. Também está classificado dentro daquilo que é desagradável. Então, porneia classifica tudo aquilo que é ato sexual pecaminoso. Então, o que não seria porneia? Sexo dentro do casamento. Praticado da forma correta. Aqui no canal, dentro da palestra Investimentos para um Casamento Saudável, eu vou falar sobre isso lá no final, tem uma parte da palestra que é a vida sexual do casal. O que é bom para os dois? E aí talvez você logo pense, pastor, o senhor vai falar sobre a questão assim de posição sexual. Não. Você vai aprender por que Deus estabeleceu a vida sexual, o ato sexual, o que isso tem a ver conosco, né? Para que foi Deus instituiu a relação sexual? Quais os problemas que podem ser apresentados, algumas disfunções que podem trazer prejuízo nessa área? Muitas coisas vão ser ensinadas nessa parte 4 da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Eu recomendo que você assista. Tá? Eu recomendo. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Então, fornicação e prostituição é a mesma coisa. Só que no meio evangélico a gente chama de fornicação, sexo entre solteiro. Adultério, sexo entre casados ou casado e solteiro, tá bom? Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição.
considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. E Paulo não estava falando ali de solteiros apenas, estava falando de forma geral. Principalmente porque eles iam lá se prostituir de forma como se fosse um culto para a deusa Afrodite. Quando você assistir o vídeo complementar, você vai entender isso bem. Como estamos aqui tratando de fornicação, sexo entre pessoas solteiras, podemos usar o exemplo de José do Egito para demonstrar como o jovem deve tratar a sua sexualidade. Uma pessoa solteira também, né? Embora José tenha sido tentado por uma mulher casada, o seu exemplar comportamento como solteiro, que soube esperar em Deus, deve servir de inspiração para todos aqueles que, assim como ele, sofrem tentações sexuais. O solteiro está esperando para poder se casar, ele vai sofrer tentações sexuais. Uns mais, outros menos. Porque tem pessoas que têm mais aptidão para a área sexual, vida sexual, do que outros. Mas vão sofrer de alguma forma, tá? Em primeiro lugar, José viveu em um meio e uma cultura pagã, mas não se pagonizou. Ou seja, não é porque você está no mundo que você vai agir como o mundo age. Não é porque o mundo está promovendo imoralidade sexual que você vai aderir à imoralidade sexual. Digamos que amanhã no nosso país seja aprovado como lei que um homem pode ser casado com 2 mulheres. Porque tem gente driblando a situação já. Tá acontecendo já está acontecendo. Com tristeza, já está acontecendo. No meio evangélico, já está acontecendo. Preste atenção. Sem apontar A, B, C, D ou E, mas acontece. Pessoas que estão casadas e por causa agora de ter a questão da relação aonde ele tem a oportunidade de constituir união estável, vai acontecendo, tem uma esposa e tem alguém com relação com união estável. Já pensou? Olha que situação. Casado com alguém e com união estável com outra pessoa. Então, nós podemos presenciar, pode ser que nós venhamos presenciar, se o nosso país aceitar casamento envolvendo, no caso, um homem poder casar com 2 mulheres, alguém no meio evangélico querer casar com 2 mulheres. E não é porque a lei permite que a palavra de Deus vai permitir. A palavra de Deus não permite. Mas vai ter gente que vai falar, não, mas a lei permite, agora eu vou casar com 2 mulheres. Só que, biblicamente falando, isso é errado. Isso não é certo. E nós não podemos. Então José não se pagonizou. Não é porque lá havia imoralidade que ele ia praticar imoralidade. Sem dúvida, José sentiu o forte impacto da cultura pagã com a qual convivia. Ele convivia nessa cultura. Nós sentimos esse forte impacto também. Somos seres humanos. É como eu disse, você tá andando na rua, tá vendo pessoas seminuas e você faz o quê? É difícil. Mas você vai se paganizar por causa disso? Você vai aderir isso porque, eles fazem. Aí Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis. Não seguir os moldes, o modelo do mundo. Sem dúvida, José sentiu forte impacto, como eu disse. Contudo, ele não se deixou moldar por ela. Pela cultura. Em segundo lugar, José tinha tudo que a cultura admirava. A imagem, mesmo assim, não se deixou seduzir por isso. José tinha um belo porte e boa aparência, mas ele não se deixou seduzir por isso. E aqui vale ressaltar que o livro de apoio, ele vai trazer informações importantes. Se você puder adquirir esse livro, eu não estou deixando o link dele na descrição para você poder adquirir em algum lugar, porque realmente eu estou sem acesso. Mas você pode procurar aí, se você não tem lojas da CPAD perto da sua cidade, você pode procurar na internet, existem livrarias confiáveis que você pode. Eu te aconselho, porque aqui o comentarista coloca o comentarista que é o autor desse livro, coloca algumas informações importantes, tá bom? Então eu não estou indicando, eu não estou colocando link na descrição desse livro não, que eu não encontrei algum lugar assim que eu pudesse colocar, como eu coloco às vezes, eu indico alguns livros que você vai para uma certa loja e chega lá você pode comprar. Mas essa loja lá não tem esse livro, então eu não indiquei. Mas eu indico que você compre esse livro, tá? Em terceiro lugar, mesmo sendo um homem de Deus, José não estava imune à tentação. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo.
Não é porque você é homem de Deus que você não vai ser tentado. Você pode ser tentado. Mas José estava ali firme. Em quarto lugar, mesmo vivendo em uma cultura pagã, José possuía sólidos valores morais e espirituais. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José não se preocupa primeiro com Potifar, José se preocupa primeiro com Deus. José tem uma conduta com Deus. José está longe da sua família, mas está perto de Deus. Ele poderia dizer, ninguém está vendo da minha família. Ninguém está vendo da igreja. Eu estou num lugar aqui, ó, escondido, ninguém sabe. Mas Deus vê, Deus sabe. José diz, não vou pecar contra Deus. E aqui é bom para você pensar antes de cometer uma fornicação, antes de cometer um adultério. Deus está vendo. Em quinto lugar, José, mesmo sendo um homem de Deus, fugiu da tentação. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos, né, a túnica, nesse caso, nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Que alguém talvez possa achar que José já estava na cama com ela, né? E aí ele foge, no momento lá ele dá um relance e bum, fugiu. Não. A roupa que diz é a túnica, uma parte da vestimenta dele. José, nada indica no texto que José estava nu, tá? Ela arrancou ela segurou uma parte da roupa dele, tá? A túnica que ele vestia. 2. Adultério não é crime, mas é pecado. Então nós entendemos que a fornicação, sexo entre duas pessoas solteiras, usamos José como exemplo numa cultura pagã, mas ele não se deixou levar. Agora vamos falar do adultério. Aí já é sexo, ato sexual entre duas pessoas casadas ou uma delas casadas, tá? Não é crime mais, já foi crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. Não é porque deixou de ser crime e deixou de ser pecado. Como também não é porque amanhã pode ser legalizado o casamento com mais de um cônjuge que vai deixar de ser pecado, porque o casamento bíblico é monogâmico. Ah, mas Davi, ah, mas Salomão, ah, mas Jacó, ah, mas Lameque. Ei, se você começar a usar os exemplos de pessoas que não estavam seguindo um padrão de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, Deus permitiu, foi permissão, permitido ali sim, mas aquilo não era mandamento. Mas aí você vem para o Novo Testamento, fica muito claro, Jesus coloca ali parâmetros muito específicos, mostra como deve ser. E aí você vai seguir esse caminho porque a lei permite, mas a palavra de Deus não permite. Entendeu? Hoje não é considerado mais crime, contudo a luz da Bíblia não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. E quando você assiste o vídeo complementar, você vai entender por que o adultério é algo tão ofensivo a Deus. Porque nós estamos pegando um membro de Cristo, do corpo de Cristo, e unindo ele dentro de uma relação sexual imprópria. E o casamento, ele ilustra a união de Cristo com a igreja. Tá? E o ato sexual é para ser feito dentro dos muros do casamento. E alguém pega o ato sexual e vai cometer ele fora dos muros do casamento, usando o membro do corpo de Cristo para poder se prostituir. Porque a palavra porneia dá esse entendimento. Toda relação sexual pecaminosa. Porneia. Como é que você vai pegar um membro que não pertence mais a você, que você não se pertence mais, porque agora você é um servo de Cristo, uma serva de Cristo, Jesus te comprou, você pertence a ele agora, e você vai usar o que não te pertence para algo que é totalmente detestável àquele que é o seu dono. Só assistindo o vídeo complementar que você vai falar assim, meu Deus, que coisa terrível. A Bíblia Sagrada reprova, né? Tá. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Tá aí, ó. 2 Samuel 11, 1 a 5, 12, 9 e 10. Na literatura sapiencial de sabedoria, especialmente os provérbios sobejam as advertências contra essa prática do adultério. É só você ler. Por favor, leia depois Provérbios 5, do 1 ao 23. Jesus e seus apóstolos condenam o adultério. Mateus 5, 31 e 32. 1 Coríntios 6, 9. Leia.
Vivemos em tempos difíceis onde o erro é visto como algo certo. A nova ortodoxia, a gente usa a palavra ortodoxia cristã, mas também tem a nova ortodoxia, né? Para o lado aí de conjuntos de regras secular, porque ortodoxia é um conjunto de regras, conjunto de mandamentos, só que nesse caso secular está sendo imposta por intermédio de quase todas as grandes instituições sociais. Eles estão impondo. Você pega alguns canais de televisão, sejam canais gratuitos e canais pagos. De vez em quando você vê cada propaganda que você não acredita. Você fala assim, não é possível. O que está acontecendo? Uma promoção defendendo união de duas pessoas do mesmo sexo. Seja ele homem, seja ela mulher. Assim, normal. Quando você imaginou que isso ia passar na televisão? Fazendo propaganda, apologia a isso. Porque vai passando tantas vezes, e a ideia é fazer você acostumar e achar que aquilo é natural. Uma pessoa que vem de uma região onde não tem um índice de criminalidade, de morte grande, e chega num lugar e de repente se depara de manhã, quando vai sair para trabalhar, com uma pessoa morta no chão, ela vai ficar horrorizada, ela vai ficar assustada, ela vai ficar impactada. E aí ela vai falar com alguém e falar, meu Deus, tinha uma pessoa morta. E alguém vai dizer assim, não, isso é normal, tá sempre morrendo gente aí. E ver alguém morto, assassinado, é algo que você deve achar normal? Não, mas porque é repetido várias vezes, as pessoas já acham que aquilo é normal. E se conformam com aquilo. E acham que aquilo deve ser aceito normalmente. De forma nenhuma. Quem não está acostumado com aquilo vai dizer, não, isso não é possível. Assustado. Então nós não podemos achar que é normal o que não é normal. Mas eles não. Eles querem impor, seja por meio de academia, por meio de mídia social, mídias televisivas, por escolas públicas, tá? Ensinando às crianças coisas dessa natureza. Hollywood, você pega os livros do seu filho, você pega o dever de casa. Pastor, eu não tenho tempo para isso. Isso. Seja conivente com isso, então. Você está sendo conivente. Isso é pecado por omissão. Você está sendo omisso. Pegue o material que o seu filho estude. Veja o que estão ensinando para o seu filho em sala de aula. Antigamente você podia ter um pouco mais de alívio com isso. Você não precisava fazer uma vistoria mais acirrada. Mas agora precisa. Estão ensinando coisas terríveis. E você precisa. Eles estão tentando desconstruir os valores. E aí você em casa tem que desconstruir aquilo que eles estão tentando desconstruir. Corporações privadas e até a lei. Pessoas assumindo posições dentro de órgãos públicos, parte política, defendendo aquilo que é totalmente, biblicamente imoral, e a gente vai ficar de braço cruzado. É aí que o cristão tem que estar, atento. Aí vem as eleições, aí você não sabe em quem você vai votar, e aqui não estou falando de política defendendo o candidato A, B, C, D, de forma nenhuma. Eu não estou aqui para fazer isso mesmo. Mas você tem que ver quais são os valores que ele defende. O que ele defende? Ah, eu gosto do fulano de tal. Ah, o fulano de tal passou lá e deixou uma cesta básica. Ah, mas o fulano de tal defende o aborto, legalização do aborto. Defende ideologia de gênero, que vai ser tratado também nessa revista. Você vai votar nele? Ah, mas ele me ajuda. Ah, então você está preocupado com a ajuda. Você não está preocupado em obedecer a Deus. A Bíblia diz, buscar primeiramente o reino de Deus. Prioridade é o reino, os valores do reino. Se é contra os valores do reino, não pode ter o seu voto. Pode ser até seu conhecido, pode ser até uma pessoa de perto, mas você tem que mostrar para a pessoa o seguinte, infelizmente você defende valores contrários ao reino de Deus, à palavra de Deus. Eu não posso eleger alguém que defende valores, porque você vai propagar isso para outras pessoas. Você tem que se posicionar. Ah, não, mas aí eu vou ficar prejudicado. Então você está colocando Jesus em segundo plano. Perdoe-me, mas é o que acontece. Basta observarmos os conteúdos de novelas, filmes e séries e vamos encontrar, por exemplo, o adultério sendo promovido de forma sutil,
como se aquilo fosse algo natural. E aí você vai vendo aquilo tantas vezes, e aí surge uma oportunidade, uma tentação, e você embarca. Pum! É normal. Já tá foi trabalhado na tua cabeça aquilo. E aí você aceita. Porque foi trabalhado tantas vezes que chega um momento, você vai vendo aquela mulher, né, sendo maltratada, até que um belo dia ela fala, ele merece mesmo, ele me maltrata, aquilo vai entrando, de repente você tá vivendo uma história parecida, seu marido fica te maltratando, mesmo sendo um cristão, tá te maltratando, e aí você olha pra aquilo e fala assim, ela fez mesmo, eu vou fazer também, pronto, foi levada por aquilo. O homem é a mesma coisa, vai vendo aquela situação, um homem que tá se envolvendo com outra e vai assistindo isso, ei, você não pode ficar se alimentando disso, isso é lixo. Eu não tô dizendo que você é proibido de ver programas de televisão, é proibido de ver novela, é proibido de ver série, é proibido de ver filme, não é isso. Mas cuidado com o que você assiste continuamente, porque isso pode se tornar um valor para você. E você vai seguir isso, porque você vai achar algo natural. Isaías 5:20 diz, ai dos que ao mal chamam bem, e o bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Inversão de valores. Estava acontecendo nos dias de Isaías. Está acontecendo nos dias de hoje. Aquilo que era certo passou a ser errado, aquilo que é errado passou a ser certo. Possivelmente em nenhum momento da história foi tão fácil construir uma relação extraconjugal como agora. É uma facilidade danada. Você não precisa nem sair de casa para começar essa relação extraconjugal. As redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp facilitam esse tipo de comportamento. Sem o temor de Deus, é muito fácil interagir com o sexo oposto na esfera virtual. E aí tem pessoas mandando nudes, fotos nu, Vou falar claramente, nu, sem roupa. Tira a foto e manda pra pessoa. E aí? Tira foto de seios, manda pra pessoa. Tira foto da genitália, manda pra pessoa. Aí, ela vê. Às vezes, entra pro campo de praticar coisas que não deve, olhando para aquelas imagens. Porque a natureza pecaminosa ainda está aqui. Se você cede à tentação, você vai dar lugar a essas coisas. Se você tem propensão para isso. Depois apaga, ninguém viu. Mas Deus viu. E aí a gente precisa pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia. Você precisa fugir. E aí eu volto de novo a falar sobre o vídeo de complemento dessa aula da leitura bíblica em classe. Lá eu explico por que precisamos fugir. E aí é muito fácil interagir. A verdade é que as redes sociais se converteram num terreno fértil para a traição. O adultério é seu fruto principal. Tudo começa lá na rede social. Conversinha daqui, conversinha dali. Às vezes começa a umas palavras, falar do sofrimento que está passando no relacionamento. Aí daqui a pouco começam os elogios, dizer que se fosse casada com uma pessoa como ela, não maltrataria ela daquele jeito, ou casada com uma pessoa como ele, o valorizaria. Daqui a pouco estão marcando encontro, quando vê que não, estão consumando o ato do adultério, literalmente falando, ou seja, se deitando um com o outro. E tudo começa onde? Nas redes sociais. Ou às vezes não consumam o ato, mas estão apaixonados um pelo outro, fazendo declarações, mandando fotos, conversas picantes, ardentes, e Deus está vendo. A esposa não sabe, o marido não sabe, mas Deus está vendo. E não vai passar impune. Cuidado, se arrependa disso, não viva, não entra por esse caminho. Não se una a esse tipo de situação. Pensar que algum cristão pode construir uma relação extraconjugal sem que tenha que arcar com as consequências desse ato é engano. Deus não se deixa escarnecer. Se a palavra de Deus diz que o fruto do adultério é amargo como a morte, então é porque é isso mesmo. Não adianta dourar a pílula ou mudar o rótulo do veneno. É um cristão, não se deixe levar. Quantos casos de adultério têm sido relatados? Escândalos. Quantos escândalos no meio cristão? Você vai para o YouTube, você vê cada coisa aqui no YouTube, você vê cada coisa horrível. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E tem gente que fala na maior naturalidade. Às vezes acontece um caso desse de adultério
que envolve, infelizmente, um pastor, às vezes que é até conhecido, às vezes de uma região, conhecido. E às vezes esse caso foi com alguém que não era casada, mulher solteira. E aí às vezes vai os áudios para as redes sociais, e às vezes chega para você, e aí você ouve uns absurdos onde é dito o seguinte: eu realmente me entreguei a ele. Às vezes usam até palavras chulas, pesadas, ao se referir à genitália masculina ou à genitália feminina, mas usam termos terríveis. Ah, tá, eu fiz sim, mas ele é pastor, ele é casado, eu sou solteira. Ou eu sou solteiro, é ela que é casada. Como assim? Só porque é solteiro tá certo? Tá errado. Do mesmo jeito, é adultério do mesmo jeito. E o YouTube tá cheio disso, cheio de vídeos com escândalos. O Senhor, o Espírito Santo está entristecido. E aqueles que atacam a igreja se munem disso para poder dizer: olha como é que eles vivem. Dentro do casamento deve haver atitudes que protejam os cônjuges desse mal. Devido à falta de demonstração de afeto e de amor por parte de um dos cônjuges, o laço é lançado, ou dos dois, em volta do outro. A forma de se proteger, portanto, é demonstrar amor, carinho, afeto, companheirismo. É preciso, portanto, possuir filtros. Palestra Investimentos para um Casamento Saudável ensina muitas coisas. Assista ela completa. Cada parte. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. É uma contradição? É. No vídeo de complemento eu falo sobre isso. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido. E não como um determinismo biológico. Eles defendem que eles nascem assim. Só que a Bíblia não diz isso não. Não há nenhum dado científico confiável. Dado científico. Teoria é uma coisa, dado científico é outra. Provado pela ciência é uma coisa. Não há nada provado pela ciência que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. Eles dizem que sim. Mas a Bíblia diz que não e a ciência também diz que não. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Vários fatores. Agora, o comentarista da revista fará uso de dados científicos para provar que a homossexualidade é um comportamento adquirido. Olha o que ele vai mostrar aqui, ó. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. São gerados na mesma placenta, são idênticos. São aquelas pessoas que se parecem uma com a outra, idêntica. Você não consegue ali dizer quem é quem. É claro, com convívio do dia a dia e passa, mas são idênticas, tá? Esses gêmeos, preste atenção, ele usa isso aqui como exemplo. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Tá, pastor, mas e daí? Calma. Se a homossexualidade fosse genética, ou seja, a pessoa nascesse assim, isso jamais aconteceria. Como é que um é e o outro não é se eles são gêmeos? Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, todos os dois, ou os dois não seriam, pois possuem a mesma constituição genética. Então tem uma prova científica aí provando que não é genético. Porque se fosse genético, por que um gêmeo aparece depois de certo momento como homossexual e o outro não? E o outro nunca foi homossexual e não é homossexual. Se é genético, os dois tinham que ser. Então, cientificamente, já provou que não é genético. Porque se é genético, por que um é e o outro não é? Certo? Assim, os cristãos conservadores, mais uma vez, conservadores, que amam a palavra de Deus, e nós temos orgulho, a alegria, vamos dizer assim, vamos usar a palavra alegria, né? Prazer de ser conservadores, sim. Tá? Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, eu retirei aqui a palavra orgulho, prefiro não usar ela, mas tem prazer, tem alegria, né? Amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Porque eles dizem que é preconceito, é homofobia, é discriminação. Não, é a Bíblia que ensina. E é por isso que eu disse, mostre o texto na Bíblia. No vídeo de complemento da leitura bíblica em classe dessa aula, eu mostro várias referências bíblicas que você pode ler como era o procedimento com quem apresentava esse comportamento e o que a Bíblia fala sobre isso. Tá? Então tem várias referências bíblicas aí
Não é fruto de preconceito, não. Para entender melhor, é extremamente recomendável que assista o vídeo de complementar, onde explico na leitura bíblica em classe o texto também de Romanos 1, 26 a 28. Porque o texto tanto vai falar, em Coríntios vai falar sobre os atos, né, de sexo fora do casamento, que são pecados, mas também vai falar da questão aí de homem com homem, mulher com mulher, em Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28. Então assista esse vídeo. O aconselhável é assistir esse vídeo antes dessa aula. Síntese do tópico 2, o relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. Então, pré-conjugal, antes do casamento ou sem ser casado, fornicação entre dois solteiros. De acordo com o que nós usamos a palavra fornicação para descrever. Extraconjugal, adultério. Pessoas casadas. E homossexual é uma prática que distorce o propósito. Homem com homem, mulher com mulher. Você tá gostando? Então você já sabe o que precisa fazer. Divulgue o canal. Tá sendo bênção para você? Vai ser bênção para outras pessoas. Tá? Comente de que lugar do Brasil, se você assistiu até o final, o que você tá achando dessa aula. Se o vídeo complementar contribuiu para você entender melhor essa lição, se inscreva, ative o sininho, deixa o like e compartilhe. É importante você compartilhar essa aula. Tá na TV? Aponte a câmera para o QR Code e você vai poder se inscrever. E você pode ser membro do canal. Sendo membro do canal, link na descrição, você tem tudo num único lugar. Assine pelo link na descrição. Tem o botão do YouTube, mas no botão do YouTube você só pode pagar com cartão de crédito e você vai ter o conteúdo pela aba Comunidade. Tá na aba Comunidade. Mas se você clicar no link e assinar pelo link, você vai ser levado para uma plataforma e lá vai estar tudo. PDF e também o PowerPoint das aulas, tá? Eu disponibilizo gratuitamente os PDF de muitas coisas, mas o PowerPoint é só para quem é membro. Pastor, não tem como ser membro. Tá bom, não tem problema. Você pode contribuir com o meu ministério divulgando o canal da mesma maneira, tá bom? Vamos em frente aí. Se você tá na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você também pode fazer aí a inscrição do Seja Membro. Vamos lá. Último tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Segundo a ciência, a sexualidade nas diversas espécies, inclusive a humana, cumpre 3 funções principais. Então, o que a sexualidade cumpre? Primeiro, dualismo, 2 diferentes, macho e fêmea, homem e mulher. Ela cumpre isso em todas as esferas, entre os animais, mas também entre os seres humanos. Segundo, complementariedade. 2 diferentes que se completam. Não dá para 2 iguais se completar, não dá para 2 homens ou 2 mulheres. Então, complementariedade, 2 diferentes, tá? E fecundação, propagação da espécie por meio de macho e fêmea. Somente a relação heterossexual cumpre todas essas funções. Quais são? Dualismo, 2 diferentes. Complementariedade, 2 diferentes que se completam. Fecundação, propagação da espécie. Não dá para propagar a espécie entre 2 homens ou 2 mulheres. O sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Se não houvesse a procriação, não haveria... A raça humana seria extinta, né? Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Gênesis 1, 28. Sem a procriação, não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente, quer dizer, urgente, da criação. Somente através da relação entre um homem e uma mulher, relação heterossexual, essa necessidade pode ser suprida da procriação. Se um grupo de pessoas viajasse para um lugar para habitar permanentemente nesse lugar, isolado, um grupo de pessoas, e fossem feitas uniões apenas de pessoas do mesmo sexo, quem é homem vai ficar com outro homem, quem é mulher vai ficar com outra mulher. Em menos de 100 anos, eu estou botando uma estimativa bem alta, tá? Em menos de 100 anos não haveria mais nenhuma vida, pois não haveria procriação. Então, em menos de 100 anos acabaria. Morreria todo mundo, terminou, acabou. Extinção daquele grupo. Se fizesse isso no mundo inteiro, extinção da raça humana. Então, esse tipo de relação não pode ser considerada natural, pois, entre muitas coisas, ela causaria a extinção da raça humana. Quando eles querem ter alguém, eles têm que adotar. Então, eles precisam de algo do homem e de mulher ao mesmo tempo.
Porque somente através disso, através de ter um homem e uma mulher, pode haver a procriação. Ah, mas não precisa. Pega-se o espermatozoide do homem e faz ali uma questão de inseminação na mulher, mas precisou do homem. E precisa da mulher. Não tem como gerar uma criança só no homem e não tem como gerar uma criança só na mulher. Sem o homem ou sem a mulher. Então, haveria extinção. Então não pode ser natural. 2. O sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, o casamento. Na palestra Investimentos para um Casamento Saudável, onde eu vou tratar do assunto da vida sexual do casal, eu vou falar por que algumas pessoas acham, quando tem relação sexual, sente mal. Acha que aquilo é algo sujo, algo ruim. Não é. Porque a palavra de Deus, dentro dos limites que Deus estabeleceu, que é o casamento, não é algo ruim. É algo para a glória de Deus. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, e não só isso, né? Bestialidade, que é sexo com animal, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico. E heterossexual monogâmico, apenas casado com um cônjuge. Heterossexual entre um homem e uma mulher. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Eu falo sobre isso na palestra. Por outro lado, existem pessoas, mesmo no meio cristão, que perderam o limite dentro da relação sexual no casamento. Basta seguir o pastor Josué Gonçalves em suas redes sociais, um renomado pastor da Assembleia de Deus que trabalha com casais há mais de 30 anos e sempre aparecem perguntas do tipo, olha o que eles perguntam para esse pastor. E eu falo bem claro, vai lá no Instagram e bota pastor Josué Gonçalves. Eu acho que o pastor é PR só. Tá. Vai lá nos reels dele, que são os vídeos curtos, que você vai encontrar esse vídeo que eu vou mostrar aqui. Eu não vou botar vídeo, eu vou botar o print da tela. Mas você vai encontrar esse vídeo para você ver que eu não estou falando algo sem noção. Eu estou falando algo com base. Eu fui pesquisar sobre isso. Olha as perguntas que eles fazem para eles. Então tem casal no meio cristão que perdeu totalmente o limite dentro do casamento, da relação sexual. Olha o que diz. Olha a pergunta que fizeram. Somos cristãos, ela, a mulher perguntando, e meu esposo sempre pede sexo a 3. Opa, coisa estranha. Somos cristãos e meu esposo, ele que pede sexo a 3. Então ele está pedindo permissão para a mulher para poder ter sexo a 3. Aí ela pergunta, é pecado? E depois pergunta, mesmo ele consentindo? Então, eu fico parado pensando o seguinte. Se ela perguntasse só, é pecado? A gente entenderia de um jeito. Mas quando ela diz assim, mesmo ele consentindo, parece que quem o marido quer trazer para a terceira pessoa não seria nenhuma mulher. Porque como é que uma mulher ia consentir outra mulher vir? Já seria um problema. Então fica parecendo, eu não posso aqui afirmar, mas fica parecendo que seria um outro homem. E aí seria, irmãos, sendo mulher ou sendo homem seria algo terrível. Agora imagine um marido querendo trazer outro homem para dentro de casa, da relação, para que ele tenha relação com a esposa dele e ele fique vendo. E isso acaba se tornando uma orgia sexual. É cristão que está perguntando isso. Aí, ó. Não dá para ver a pergunta tá aí aonde eu coloquei play, embaixo da imagem do pastor, mas eu falo para você, vai lá e veja. E ele dá um parecer sobre isso, ele fica horrorizado. Isso não pode, de forma nenhuma. Então tem esse lado de perder os limites, mesmo no meio cristão. Ah, o meu marido permite, então pode ser. A minha esposa permite, então pode ser. Mas a pergunta é, a Bíblia permite? Então você faz o que você acha, não o que a Bíblia diz? É por isso que nós, como cristãos, estamos tendo problema. E aí essas pessoas que estão atracando a igreja ganham força. Ah lá, ó. Por que a gente não pode? Se eles querem, eles como crentes querem fazer. Qual é a condição que nós vamos ter para defender que não deve fazer se tem cristão querendo fazer? Aí a gente tem que falar contra aqueles cristãos que vão fazer. Aí alguém vai dizer a falta de amor.
posicionar-se em relação ao que a Bíblia ensina é falta de amor? De forma nenhuma. Não, nós vamos mostrar que está errado tanto aqueles que não servem a Deus que querem fazer, como aqueles que se dizem servir a Deus que querem fazer. O pai, ele corrige o filho. Ele não passa a mão na cabeça do filho, não. Ele não vai falar do filho do vizinho, da vizinha, e quando chega na vez do filho dele, ele passa a mão. O filho da vizinha fez isso, e poxa, isso não é correto. Aí quando chega no filho, mas é meu filho. Não, tem que falar, tá errado. É meu filho, mas tá errado. Por outro lado, existe aqueles casais cristãos que acham que o sexo, mesmo no casamento, é algo ruim. Os dois ou um deles sente-se sujos depois do ato. Essa forma de pensar está totalmente desalinhada da palavra de Deus. O ato sexual dentro do casamento é feito para a glória de Deus, pois foi ele quem instituiu. Se Deus instituiu, é para a glória dele. Ele não vai instituir nada que não seja para a glória dele. Quero deixar isso muito claro aqui. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica. Tem que fazer. E sem amor. Deve ser feito com amor. O amor aqui no sentido da consideração, da falta de egoísmo. Aí vai entrar em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. Tá bom? De forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Provérbios 5, 18 e 19 diz: seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude, que o Provérbios 5, do 1 ao 23, se não me falha a memória, é justamente o texto que vai mostrar cuidado aí com a relação do adultério, tá? Então, seja abençoada a sua fonte. Está falando da esposa. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Aí é uma linguagem figurada. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam. Sempre. Olha a linguagem que é usada aqui. Tá na Bíblia isso, tá? E você seja cativado por seu amor todo o tempo. Aí entra o problema, quando o casal se nega um ao outro. Vou falar sobre isso na palestra Investimento de um Casamento Saudável. Eu recomendo que assistam a parte 4. Ela vai estar liberada a partir do dia 26/6. No dia dessa aula já vai estar tudo completo. Mas você pode assistir, porque essa aula de hoje vai ser liberada no dia 23 de junho. Ela está liberada já. Então, no dia 26, já vai ter a palestra. Às 13 horas. E aí, a vida sexual no casamento. O que é bom para os dois? Tem que ser bom para os dois. Por isso não é fardo. Por isso não é obrigação. 3. O pastoreio cristão e a prática homossexual, para finalizar. Mesmo reprovando o comportamento homossexual, e essa parte é importantíssima, por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, botei em negrito, não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Entendeu agora? Não deve, de maneira nenhuma, enxergar o homossexual como uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Porque a classificação, da parte, homossexualismo para o homem, lesbianismo para a mulher, mas às vezes pode se chamar homossexual tanto homem com homem, mulher com mulher, tá? E que, portanto, também por ele é amado. Deus ama essas pessoas. Deus não ama as práticas erradas delas e nossas. Como cristão, como é o caso lá, somos cristãos, pode ter sexo a 3? Deus não ama esse tipo de prática. De forma nenhuma, tá? Mas ama a pessoa, João 3,16. Agora, Deus espera que esse amor seja correspondido. E como é que é correspondido o amor de Deus? Aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, tendo uma vida transformada a partir daquele momento, recebendo uma nova natureza e tendo frutos dignos de arrependimento, mudança de vida, transformação. Não é salvo pelo que faz, mas a salvação é mostrada através das novas práticas. Ou seja, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. Mas a prova de uma vida salva, de um salvo, é ter uma vida transformada. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, a imagem, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e como tal deve ser visto e respeitado como pessoas. A igreja, portanto, mais uma vez, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Ela é uma prostituta. Não podemos discriminar, rejeitar, tratar com desprezo de forma nenhuma, nunca. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que como prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se convertem à fé cristã.
A igreja, ela vai se posicionar mostrando que aquilo é errado. Com a Bíblia, mostrando o texto bíblico, ela vai se posicionar, porém ela vai amar. Ela não vai discriminar, ela não vai desfazer, ela não vai olhar com aquele olhar de reprovação no sentido de mostrar que a pessoa é a pior pessoa do mundo e que não serve para nada. Não, ela é alvo do amor de Deus. Mas só que é o amor de uma forma diferente do que eles estão dizendo aí. Porque eles entendem o amor como algo que tolera o erro. Não, é amor, tem que tolerar o... Não, mas não é errado, é certo. Mas a Bíblia diz que é errado, como é que é certo? Então, o amor no sentido bíblico é amar. Amar a pessoa, não a prática da pessoa. E biblicamente mostrar. Biblicamente. Abrir a Bíblia e mostrar biblicamente o que a Bíblia fala. Mas amar a pessoa, não tratá-la com rejeição, com discriminação, com ódio, com ofensa. A igreja não pode fazer isso. Porque tem gente que pode olhar, mas ela é uma prostituta, é um homossexual aí, quero nem ficar perto. Ei, antes de Cristo você estava condenado também ao inferno. É a Bíblia que diz, pastor, mas essa palavra é pesada. É pesada? Então vamos para a Bíblia. Porque a gente tem que usar a palavra, tá? João capítulo 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o mesmo João 3, capítulo 3 diz no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Condenado ao quê? Ao inferno. A palavra aqui condenado é ao inferno. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí alguém vai dizer, não, mas eu tenho essa prática, mas eu creio em Deus. Crer implica em obedecer. Amar implica em obedecer. Quem diz que crê e não obedece, quem diz que ama e não obedece, não ama e nem crê. A Bíblia fala sobre isso também. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa. Então a gente não aceita. E isso não é discriminação, isso não é forma de discriminar. Isso não quer dizer que nós não amamos. Mas eles usam politicamente correto dizendo, não, vocês têm que amar, porque tem que agir politicamente correto. Não. Amar é uma coisa, mostrar que aquilo é errado é outra coisa. Mostrar que obras desse tipo levam para a perdição eterna não é discriminar ninguém, é falar a verdade. É a Bíblia que ensina. Agora, a pessoa pode não querer aceitar a palavra de Deus, tudo bem. Mas ela não pode dizer que nós estamos discriminando, porque a palavra de Deus, a nossa fé, nós acreditamos através disso. Nossa crença, nós acreditamos nisso, na palavra de Deus. Por outro lado, acredita que o evangelho é poderoso, nós acreditamos que o evangelho é poderoso, nós acreditamos de um lado que o sexo fora do casamento, ou por pessoas do mesmo sexo, é pecado. Mas também acreditamos que o evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Esse tema tem sido um tabu em nossas igrejas e por isso a maioria não está preparada para tratar do assunto e das pessoas com essa orientação sexual. Então discrimina. Tá errado. Vindas de fora ou mesmo da membresia da própria igreja. Ai, meu Deus, fulano, filha da irmã fulana agora tá assim? E ainda querem bater na irmã e discriminar a irmã porque a irmã continua amando o seu filho ou a sua filha. Ei, ela tem que amar mesmo. Ela não vai concordar com a prática. Mostrar que aquilo, biblicamente, não está correto. E ela não vai ficar falando isso todo dia. Ela vai mostrar e vai orar. Mas você não pode discriminar nem a irmã que é mãe de alguém que começou a seguir essa orientação sexual, aderiu a isso, porque nós vemos como um comportamento adquirido, e já mostramos na lição por que é um comportamento adquirido, com prova científica, nesse caso. Mas ela precisa amar. E você não pode discriminar nem a mãe, nem o pai, tá? E nem a pessoa. A Bíblia não aprova alguma prática, porém ensina o amor. Não aprova algumas práticas, porém ensina o amor. E a não discriminação. A igreja não deve demonizar as pessoas com orientação sexual diferente. Demonizar. Não faz isso. Mas sim tratá-las como Cristo o faria, com amor. Cristo vai lá conversar com a mulher samaritana. Conversa. A mulher adúltera. Olha como Jesus trata a mulher adúltera. Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Ele orienta ela o que deve fazer, mas ele não discrimina, tá? Jesus deu atenção a todas as pessoas, inclusive as mais excluídas da sociedade, não fazendo acepção. Os cristãos, na sua maioria, têm tido dificuldade para agir como Jesus agiu. A tendência, infelizmente, é tratar essas pessoas com desdém,
precisamos lembrar que nós também, antes de Cristo, estávamos condenados ao inferno. Mas por sua bondade o Senhor nos alcançou e quer alcançar outras pessoas também. Os cristãos devem lembrar que todas as pessoas possuem alma e são amadas por Deus. Todos têm o direito de não concordar, nem aceitar determinadas práticas, devendo, porém, tratar com respeito e dignidade o ser humano. A gente, você quer viver essa vida? Tudo bem. Mostrar que aquilo não é correto de acordo com a palavra de Deus é nosso dever. Devemos fazer se tivermos uma oportunidade, sim, mas não podemos maltratar, discriminar de forma nenhuma. O apóstolo recrimina o que considera como perversidade sexual, contudo recomenda o amor ao próximo, como vemos no capítulo 13 de Romanos. Tá? Síntese do tópico, sinopse do tópico 3, segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade de procriação e de satisfação do casal. Você gostou? Então você já sabe tudo o que precisa fazer. Compartilhe, divulgue o canal, se inscreva, ative o sininho, comente se assistiu até o final, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil, deixe o seu like e vamos em frente. Curso livre de Teologia da Faculdade Vitória em Cristo, eu sou aluno. Se inscreva no módulo grátis, quem sabe você vai gostar, vai aprender mais coisas. E se você gostar, você pode se matricular e você vai ter uma mensalidade. Quer fazer inscrição? Link na descrição do vídeo. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Esse curso é um curso livre e é feito online. O conteúdo que é ministrado online é o mesmo que é ministrado em sala de aula. Se você está fora do Rio de Janeiro, longe da Penha, longe da Taquara, são bairros aqui no Rio de Janeiro, na capital, você pode fazer online. É o mesmo curso, é o mesmo conteúdo. Conclusão, nessa lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Promove fornicação, promovem adultério e promove homossexualidade. Hoje está sendo uma coisa assim, não tem problema. Desculpe. Não tem problema. Porque defendem aí, agora não só casal, trisal, por exemplo, 3 pessoas morando na mesma casa, não tem problema. Mas nós não seguimos esse padrão, tá? Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Como é o caso, somos cristãos, é pecado relação a 3? Lá, eu deixei aí na aula, tá? Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Veja bem que quando a gente cita aquela pergunta, não colocamos nome de ninguém, ele não botou nome de ninguém. Por isso eu reproduzi aqui no canal a pergunta, que não foi colocado o nome de ninguém. Tem a menor ideia de quem quer que seja. E se o pastor sabe quem é, eu não sei quem é. Mas ele também não colocou o nome de ninguém. Mas mostrar o que está passando na cabeça de crente. Isso ali é porque foi colocado uma pergunta. Agora imagina o que se passa na cabeça de muita gente que ninguém sabe. E que se o Estado permitir relacionamento com mais de 2 pessoas legalmente, vai ter gente que vai falar: eu vou me casar com 2 mulheres, eu vou me casar com 2 homens, porque a lei agora permite. Você é cristão. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Mas estamos caminhando, a coisa está caminhando para esse lado. O padrão bíblico para o relacionamento sexual envolve trazer a vida ao mundo por meio da procriação e da satisfação sexual do casal. Esse é um ponto importante a ser ressaltado, pois a revolução sexual descartou o primeiro propósito, procriação, e banalizou o segundo, satisfação sexual do casal. Lembra que eu falei que você deveria terminar a aula com isso? Você que é professor, eu coloquei aqui também. Vale de tudo em nome da satisfação sexual entre quem quer que seja. Ou seja, não importa. Homem com homem, 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 1 homem, se vai ser com animal, não importa. Não, a Bíblia não ensina isso. É preciso adequar do ponto de vista bíblico o propósito de Deus para o relacionamento sexual sadio. Vamos espiar qual é a próxima lição? Lição de número 4, 24/7/2022, a sutileza da normalização do divórcio. Veja bem, normalização, se tornar algo normal, é uma sutileza. Sabemos que existem situações que acontecem, mas aqui é uma normalização. Vai orando por essa lição, porque essa lição é uma lição delicada de se ministrar, mas o Senhor nos dará graça. E não se esqueça da palestra.
tem aí a palestra, tá? As partes estão sendo liberadas. Quem sabe, quando você assistir, esta aula já está totalmente liberada. Assista, compartilhe. Pessoas vão ser abençoadas. Compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, a vida sexual do casal, que tem muito a ver com essa lição de hoje. Comunicação do casal e colheita do casal. É grátis, você não paga nada. E não deixe de assistir o vídeo complementar da leitura bíblica em classe. Quando você assistir esse vídeo, você vai deixar um comentário. Olha, realmente eu entendi mais ainda a lição, porque me deu um entendimento ampliado do assunto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por essa EBD comentada online. Eu sei que hoje o horário se estendeu um pouco mais por causa do conteúdo, mas eu quero pedir ao Senhor que as pessoas possam chegar até o final, que elas possam compreender os ensinamentos aqui ministrados. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Eu estou deixando aqui para você tanto o vídeo complementar como a palestra Investimento para um Casamento Saudável. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima EBD Comentada Online.